Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 20º encontro. As nossas considerações sobre o próprio livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, quando se abre o sexto selo, capítulo 6, versículo 12, o autor apresenta o esquema dos fins dos tempos, os fins do tempo. 7 coisas acontecerão. Primeiro, um grande terremoto abala a terra. O sol se ofusca. A lua se torna sangue. As estrelas caem. O céu desaparece. As montanhas e ilhas são removidas do seu lugar. E o sétimo, os seres humanos se escondem nas cavernas e rochedos, invocando a proteção dos montes e das pedras por medo do julgamento de Deus e da ira do Cordeiro. Então vamos fazer um recurso ao Antigo Testamento. Nós vamos ver a questão no Antigo Testamento, no dia de hoje, a questão dos últimos dias, ou o dia da ira de Javé. Houve uma evolução do pensamento entre os profetas e depois até Daniel. Daniel, há uma nova perspectiva dentro da literatura apocalíptica, agora com Daniel, na dimensão apocalíptica do texto do profeta Daniel. E depois, no segundo momento, não hoje, nós vamos ver essa questão dos livros apócrifos, e essa referência do fim dos tempos. Veremos a questão também ligada à questão desses cataclismas, mas isso no nosso próximo encontro, contextualizando aquilo que depois nós encontramos no Apocalipse de São João. Podemos ver no Antigo Testamento o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 8, se referindo ao 7º sinal do fim. É claro que toda essa referência tem a ver com a questão do Império Assírio. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, o pecado de Israel. Lugares altos eram lugares de culto. Espinhos e mato crescerão sobre os seus altares, isto é, os altares, no caso dos ídolos, dos deuses pagãos, se tornarão escombros e serão abandonados. É o que quer significar. Então eles gritarão às montanhas. O texto do profeta Oséias se refere à destruição do Reino do Norte pela Síria. A devastação em 3 estágios. Primeiro, povo, líderes, religião. Irão todos desaparecer, e eles pedirão a terra para enterrá-los. O contexto de Oséias, da realidade do fim do reino de Israel, é a destruição do reino e seu desaparecimento. O pecado estava na idolatria, no culto aos deuses pagãos, e não na observância dos mandamentos. O povo de Israel deixou de observar os mandamentos. Outro texto pode iluminar essa passagem do Apocalipse, que pode ilustrar a passagem do Apocalipse de São João, é do profeta Isaías, capítulo 2, do versículo 10 e versículo 21. Versículo 10, que diz: Fuja para os rochedos, esconda-se no pó, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade. Versículo 21. E o homem se esconderá nos buracos dos rochedos e nas fendas de penhascos, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar e aterrorizar a terra. Ele vai aterrorizar através, no caso ali, das ameaças estrangeiras. Vemos que diante de Deus, único e absoluto, toda a autossuficiência humana é desmascarada e cai por terra, pois ela perde a sua sustentação.
Esta parte do primeiro Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, se trata da ameaça que vem da Assíria. O reino de Judá, próspero, confia em suas forças, né? E Deus, diante das injustiças que o povo de Judá está cometendo, vai inverter a situação de segurança. O país fundado na injustiça, a arbitrariedade dos juízes que legislam em benefício próprio, a corrupção das autoridades, a cobiça dos grandes proprietários, a opressão dos governantes. Tudo isso é motivo para a ira de Javé. Aqui vemos o agir da ira de Javé diante da situação de injustiça. A ira de Javé, como o dia do Senhor no Antigo Testamento, aparece como uma denúncia da situação político-social religiosa, bem como um projeto de uma realização da busca de um novo povo de Deus, que vive na justiça. O profeta Amós estava chocado com a decadência moral do Reino do Norte, o Reino de Israel, que pelo fato de saberem, o Reino do Norte tinha essa concepção, o povo sabia que era um povo escolhido, eleito, esse povo achava que nada iria lhe acontecer, que Javé protegeria, como se Deus também justificasse a injustiça realizada pelos homens, só pelo fato de eles serem eleitos. Mas esse povo não pensava na observância da aliança e, em consequência da não observância da aliança, Javé vai conduzir seu povo ao castigo. Assim, o dia de Javé, a destruição do povo de Israel, não será um dia de luz, mas um dia de escuridão, como nós vemos, então, no profeta Amós, capítulo 5, versículo 16 a 20. Assim diz Javé, o Senhor Deus dos exércitos: em todas as ruas haverão gemidos, em todas as vielas dirão: ai, ai. Chamarão para o luto o lavrador, e para o choro aqueles que sabem lamentar. Em todos os vinhedos haverá gemidos, porque eu passarei no meio de você, de Javé. Ai dos que vivem, suspirando pelo dia de Javé. Como será para vocês o dia de Javé? São trevas. Será trevas e não luz. Pois o dia de Javé não será luz, mas será trevas, escuridão sem claridade alguma. Encontramos também em Sofonias a ideia do juízo universal. Nós vemos em Sofonias capítulo 1, versículo 2 e 3, depois do versículo 14 e 18, depois do capítulo 3, versículo 8. E diz assim: eu vou acabar com tudo que existe sobre a face da terra, oráculo de Javé. Acabarei com homens e animais. Acabarei com as aves do céu e os peixes do mar. Destruirei os ímpios. Eliminarei o ser humano da face da terra, oráculo de Javé. Sua profecia foi feita entre os anos 640 a.C. a 630 a.C., durante o reinado de Amon, no reino de Judá. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 18. Está próximo o grandioso dia de Javé. Está próximo e avança com rapidez. Ouve-se um grito, é amargo o dia de Javé. Neste dia o valente grita de medo. Será um dia de cólera esse dia, um dia de angústia e aflição, de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso, dia da trombeta e do grito de guerra contra os castelos fortificados, contra as torres da muralha.
Atormentarei os homens de tal modo que andem como cegos, porque pecaram contra Javé. O sangue deles se derramará como poeira e suas vísceras como esterco. Nem sua prata, nem seu ouro serão capazes de livrá-los. Não se pode comprar. No dia da cólera, isto é, da ira de Javé, ele incendiará a terra inteira no fogo da sua indignação. Sim, ele acabará exterminando todos os habitantes da terra. E também em Sofonias fala desse dia da ira de Javé, Sofonias capítulo 3, versículo 8. Por isso, oráculo de Javé, esperem pelo dia em que eu me levantarei como testemunha de acusação. Pois eu decidi reunir as nações e aliar os reinos para despejar contra vocês o meu furor. Todo o ardor da minha ira. A terra inteira será consumida pelo fogo do meu ciúme. Diante de uma Jerusalém, cidade corrupta, onde não vigora o direito, isto é, a aliança. A classe dirigente de Judá traiu a aliança. Chefes, juízes, profetas e sacerdotes. Não existe mais justiça, e o direito é motivo de ironia e desprezo por parte dos chefes. Não existe respeito ao próximo. Esta situação trará a ira de Javé, o dia da ira de Javé. Já o profeta Daniel, no seu capítulo 7, ele fala do reino messiânico. Mas o reino messiânico é aquela realidade que vem do céu. Aqui nós temos já uma evolução do pensamento judaico sobre o fim dos dias, o dia da ira de Javé. A fundação deste império celeste é precedida pela ressurreição de uma parte da humanidade, numa ruptura entre o mundo atual e o reino celeste, o reino messiânico. O tempo do reinado da quarta fera, que corresponde a Antíoco IV, o rei Antíoco IV, que reinou do ano 175 a.C. a 164 a.C., faz com que seu reinado significasse para o judeu aquela fera que logo depois dela viria o fim do mundo. Vejamos algumas citações de Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 15 a 17. Eu, Daniel, estava olhando e procurando entender a visão, quando de repente apareceu de pé diante de mim a figura de um homem. Então, vindo do rio Ulai, ouvi uma voz que gritava: Gabriel, é o arcanjo, né? Explica a visão para ele. Ele se dirigiu para o lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e caí de bruços por terra. Ele disse: Homem, entenda que a visão se refere ao tempo final. Quando você lê o capítulo 8 de Daniel, a referência ao ídolo, o bode de chifre pequeno que cresce, se refere então ao rei Antíoco IV. Daniel, capítulo 11, versículo 35. Diante da perseguição, alguns judeus esclarecidos serão perseguidos e mortos, mas, afirma Daniel, a desgraça, isto é, a morte de algumas dessas pessoas esclarecidas, servirá para purificar, lavar e alvejar até que chegue o fim, isto é, o fim dos tempos, pois o prazo está marcado, isto é, o prazo do fim. Também nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 12, vamos ler o versículo de 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o arcanjo Miguel, o grande príncipe que protege o povo ao qual você pertence, falando então a Daniel. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então o seu povo será salvo. Todos os que estiverem escritos no livro, muitos que dormem no pó despertarão, falando da ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a infâmia eternas.
Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas. Você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem. Lacre esse livro até o tempo final, então a escatologia, o fim dos tempos. Muitos o examinarão e o conhecimento deles aumentará. Também vale, dentro dessa perspectiva dos últimos dias, o que Daniel fala no seu capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14. Ouçamos a leitura do texto. Eu continuava olhando, isto é, Daniel, uns tronos foram instalados e um ancião se assentou. Vestido de veste branca como a neve, cabelos claros como a lã. O seu trono era como labaredas de fogo, com rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo brotava da frente dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam às suas ordens, falando aqui dos anjos. Começou a sessão e os livros foram abertos. E continuava olhando, atraído pelos insultos que aquele chifre gritava. No caso aqui, Antíoco IV. Vi que mataram a fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo, ao fim de Antíoco IV. Quanto às outras feras, o poder delas foi tirado, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida até um tempo determinado. Em imagens noturnas, tive essa visão. Entre as nuvens do céu, vinha alguém como um filho do homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino a todos os povos, nações e línguas. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Daniel também 10:14 fala do fim dos dias, quando o arcanjo Miguel aparece a Daniel e diz: vim para explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois ainda existe para esses dias uma visão. A partir desse texto, inicia a perspectiva da reconstrução da Jerusalém terrestre e o aparecimento de uma Jerusalém celeste, construída por Deus, que no início da nova era, isto é, depois do fim, descerá à terra para ser então a morada dos eleitos. Então, nós estamos olhando essa perspectiva, já que estamos nesse capítulo 6 do Apocalipse de São João, que fala dessa ira do Cordeiro, desse fim, desse dia do julgamento, que é uma perspectiva que já estava no Antigo Testamento. A literatura apocalíptica, a partir de Daniel, depois dos apócrifos, vai irá acentuar, e também nós vamos ver na época de Jesus esse acento nos evangelhos, desse acento sobre o fim dos tempos. Toda essa perspectiva que nós encontramos na Sagrada Escritura, os profetas, literatura apócrifa no Novo Testamento, vai dar sustentação também a toda essa visão de São João no seu livro do Apocalipse. Então, essa visão faz parte de uma estrutura, de uma realidade bíblica, onde a realidade do dia de Javé já era uma realidade presente na história. Então, nós vimos alguns profetas ligados ao problema com a derrota do reino de Israel, o reino do norte, pela Síria,
a derrota do reino de Judá por Babilônia, e também a situação em Daniel, de Antíoco IV, esse homem que ameaçou e fez sistematicamente um projeto de eliminação dos judeus, e que se refere aqui, né, no profeta Daniel como essa fera de chifre pequeno que cresce, mostrando o poder dele que cresce, mas que depois ele vai ser morto, né, dentro do juízo, o grande juízo de Deus. Fala também da perspectiva já em Daniel da ressurreição, né, do julgamento e do Filho do Homem, que esse Filho do Homem, na literatura do Novo Testamento, é Jesus se refere como Filho do Homem, e que para São João no Apocalipse é o Cordeiro imolado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.